Professoras Ana Paula Toral e eu, Lorena Castro, aqui do Centro de Gestão Jurídica e Segurança da UniCV. A gente preparou uma conversa especial hoje sobre um assunto extremamente importante, atual e debatido, que é o feminicídio no Brasil de hoje. E a nossa ideia aqui hoje é falar de uma forma clara, uma forma responsável, trazendo tanto o olhar da nossa legislação quanto o que acontece na prática e na realidade social. Então, para organizar esse episódio, para que a gente traga todas essas informações para vocês, a gente estruturou a nossa conversa em 3 momentos. E no primeiro momento, eu vou ficar com a parte mais conceitual, eu vou explicar o que diz o direito penal sobre o feminicídio ali, a gente vai entender ali uma visualização sistemática sobre o feminicídio, então o que caracterizaria o feminicídio e qual que seria então a diferença teórica, de uma vez por todas, entre o homicídio e o feminicídio. Já no segundo momento, vou aproveitar também da minha experiência como policial civil e vou falar para vocês, já agora da parte prática deste enfrentamento, como é o combate, a atuação da polícia nos crimes de feminicídio e também explicar qual que é o papel da Delegacia da Mulher neste contexto. E para finalizar ali no nosso terceiro momento, nós duas vamos conversar então sobre a realidade do Brasil, trazendo a nossa visão como duas mulheres da ciência jurídica e refletindo também os desafios que o que ainda nós precisamos avançar. Então, se esse assunto te interessa, homens e mulheres, a sociedade como um todo, eu te convido, fique com a gente até o final. Bom, e já aproveita também para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem também precisa ouvir essa conversa. Ai, estou assistindo, achei legal. Marca também a gente lá no Instagram. O nosso centro tem um Instagram, @CGJS, e a gente vai ficar muito feliz em tê-los aqui conosco. Então, vamos lá, professora Lorena. Vamos começar. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui com todos vocês que o nosso Código Penal, ele tem ali os 120 primeiros artigos para falar da parte geral, da parte introdutória, ali o que a gente vê. E os nossos crimes, então, eles só começam na parte especial, ali para o 121. E o 121, nosso primeiro delito dentro do Código Penal, é justamente o homicídio. O homicídio tem uma redação bem clara, objetiva, bem curta. Quer dizer, o matar alguém. Matar alguém, homicídio simples, a reclusão ali é de 6 a 20 anos. Bom, matar alguém não exige uma qualidade nem do sujeito ativo, quem pratica o delito de homicídio, nem da vítima. Então, a gente está falando que é um crime comum. Qualquer um de nós aqui poderia estar cometendo um delito de homicídio. Mas, claro, nós temos algumas qualificadoras, o que qualificaria um homicídio, ou como a gente chama, e ouve notícias falando do homicídio, perdão, qualificado. Então, ali, uma qualificadora recente, por exemplo, é quando o homicídio acontece em instituições de ensino. Então, é uma qualificadora. E o feminicídio, a gente tem ali, quando começou-se essa luta feminista para reconhecer que mulheres estavam sendo mortas simplesmente por serem mulheres, por estarem numa condição de vulnerabilidade, a gente teve a inserção de uma qualificadora. Então, o homicídio deixa de ser simples e passa, então, a ser qualificado. Tá aqui, antes dessa qualificadora existir, algo ali no embate de uma relação doméstica, alguma coisa, a gente tinha algumas agravantes na hora da dosimetria da pena, que falavam, olha, é um homicídio, mas por motivo torpe, por motivo fútil, e aí tinha um agravamento da pena. Só que isso não era suficiente para a luta de dizer que, olha, nós temos homicídios de mulheres que estão aqui numa condição de uma violência doméstica, ou uma outra razão que a gente já vai ver agora há pouco. Então, com isso, a gente teve a qualificadora, mas ainda assim, tendo uma qualificadora para o delito de homicídio, que então era qualificadora para o feminicídio, a gente não tinha muito o esclarecimento do que é feminicídio. E aí, em 2024, surge ali, enquanto projeto de lei, o pacote antifeminicídio, que é uma política criminal de dizer, olha,
da mesma forma que a gente teve um pacote anticrime lá em 2019, em 2024 vem a proposta de política criminal para dizer: chega de feminicídio, a gente precisa fazer alguma coisa sobre. E claro que endurecer as penas, trazer uma questão ali mais grave para a pena, não impede que aqueles crimes aconteçam, mas nos mostra simbolicamente que algo está sendo reconhecido e está sendo feito. Então, o pacote antifeminicídio, ele vem com essa proposta, altera uma série de legislações, mas introduz, então, o artigo 121A no Código Penal. Então, o que aconteceu? Excluiu-se aquela qualificadora, o feminicídio sai da condição de qualificadora do delito de homicídio e passa a ser um delito de homicídio também, um delito autônomo. Então, ele não deixa de ser matar mulheres, ele passa a ser um crime autônomo e assim se reconhece de uma forma simbólica que nós temos uma visibilidade da questão social que acontece há muito tempo. E aí, simbolicamente também, o nosso artigo 121A, ele traz a primeira pena máxima de 40 anos. Até agora, é o nosso único crime no Código Penal que tem a pena máxima de 40 anos, porque a gente sabe que até pouco tempo atrás, nosso limite de cumprimento máximo no Brasil por um delito, ele era de 30 anos, mas com aquele pacote de crime a gente teve essa alteração e o tempo de cumprimento máximo passa para 40 anos, mas nós não tínhamos um delito nós não tínhamos um delito com a pena máxima de 40 anos. Aí o feminicídio vem e fala: sou um delito de crime de 40 anos aqui como pena máxima. Então, é fundamental que a gente se atenha aqui, não só para os objetivos finais. Por que existe aqui o delito de feminicídio? Para dar ali uma atenção para essa realidade que acontece e também que façamos alguma coisa. Olha, o sujeito tem que ser punido por essa questão. Mas também nós temos que olhar para a causa do problema, principalmente quando a gente se trata aqui das temáticas de violência de gênero, das quais aqui violência doméstica é uma das violências de gênero. Então, a gente verifica que, contrastando o homicídio com o feminicídio, a gente tem o mesmo bem jurídico, a gente está falando sobre a vida humana. E quando a gente fala também de sujeito ativo, então é quem pratica o crime de homicídio ou de feminicídio, a gente está falando também que é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar tanto um homicídio quanto um feminicídio. Claro que no feminicídio, embora seja um homicídio aqui misógino, essa peculiaridade não diz ali, não nos traz uma conclusão de que só homem pode ser o autor de um feminicídio. Não. Aqui o nosso, o X da questão aqui é dizer, olha, a vítima está sendo morta por uma discriminação de gênero. Então, no polo passivo, ali sendo uma vítima, essa vítima sempre vai ser uma mulher, e seja uma mulher cis ou trans. Então, o nosso tipo objetivo aqui, a forma como o 121 traz a redação, ele não traz só o matar alguém, e ele não traz também só matar mulher. Ele traz ali uma redação mais elaborada. Ele diz, então, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Claro que essa parte da redação, e foi uma discussão muito calorosa ali na época do projeto de lei, onde esse sexo feminino deve ser interpretado como gênero feminino, que eu acabei de falar, que a gente tem ali a possibilidade de ser uma mulher trans, ser morta ali e ser classificado como feminicídio. Então, o próprio tipo objetivo, lá do 121A, ele fala para a gente quando vai se interpretar, quando vai se entender, então, que há razões da condição do sexo feminino. Aí ele fala, olha, a primeira possibilidade é no contexto de violência doméstica e familiar. E aí a gente tem que pegar a Lei Maria da Penha, que fala lá no artigo 5º que violência doméstica e familiar acontece tanto na unidade doméstica, no âmbito da família, ou qualquer relação
íntima de afeto. Então, a gente tem uma série de questões aqui que pode acontecer violência doméstica, inclusive em relações entre lésbicas ali. Então, a gente pode claramente ter uma mulher matando outra, e não é só por uma condição do sexo feminino, não é por um menosprezo, uma discriminação, é porque aquilo também era uma violência doméstica. Então, a gente claramente tem essa possibilidade. E aí, além de se considerar que essa razão de ter matado essa mulher é pela condição do sexo feminino, pelo contexto da violência doméstica, nós temos uma segunda possibilidade, que é dizer, olha, não tenho uma relação íntima de afeto com essa mulher, mas eu, enquanto algoz dessa mulher, eu menosprezo, eu discrimino a condição dessa mulher. E o menosprezo, a gente entende aqui que não é só aquela humilhação, aquela tortura, alguma coisa assim, não. É um desprezo, é um desdém ali que a mulher esteja naquele lugar, que ela não pertence àquele lugar. Então, isso a gente vai ver com a conduta do sujeito. Então, essa discriminação é um próprio tratamento ali arbitrário, com um julgamento moral negativo para aquela mulher, ou até uma prática de uma conduta que é puro preconceito à condição feminina, à condição da mulher. E aí a gente verifica que, então, esse sujeito tem a intenção, ele tem uma consciência, ele tem uma vontade de tirar a vida dessa mulher, seja que está ali na sua convivência doméstica, familiar, ou seja, uma mulher que ele despreza, que ele discrimina. Então, isso pode acontecer no ambiente de trabalho, no trânsito, em qualquer circunstância. E, claro, além da gente ter essa pena de 20 a 40 anos, nós também temos que o delito de feminicídio, ele traz a previsão de algumas causas de aumento de pena. E ele fala, olha, o aumento de pena aqui vai ser de 1/3 até a metade. E aí ele traz algumas circunstâncias. Eu vou destacar para vocês que uma delas é que essa mulher que ele está tirando a vida, porque pode ser uma tentativa, essa mulher, se ela estiver na gestação, então, se ela estiver gestante, ou nos 3 meses posterior ao parto, ou ainda, ela já é mãe, então, se ela é mãe, ou ainda responsável por uma criança, por um adolescente, ou até por uma pessoa com deficiência de qualquer idade. Essa pessoa com deficiência de qualquer idade aqui, então pode dizer que ela tenha 40, 30 anos. Então, ainda assim, vai ter um aumento de pena. E ainda, a gente verifica, a gente tem uma tendência, claro, a pensar que essa mulher aqui, ela vai ser aqui uma pessoa adulta, mas não. Nós temos, inclusive, feminicídios que acontecem com adolescentes. Então, é até uma causa de aumento de pena se essa mulher aqui, ela tem menos de 14 anos, ou se ela tem mais de 60 anos. É feminicídio também matar adolescentes aqui do sexo feminino. Então, a gente tem uma série de questões, inclusive uma delas olha, se eu mato essa mulher na presença física ou até na presença virtual do filho dessa mulher ou dos pais dessa mulher. Isso traz uma causa de aumento de pena também. Ou também nós temos uma infeliz questão que acontece muito, que o sujeito mata essa mulher enquanto existe ali uma medida protetiva, e isso vai ser uma causa de aumento de pena também, quando ele está ali descumprindo a medida protetiva. E a gente sabe que o descumprimento de medida protetiva é um delito. Ali, o único delito previsto na Lei Maria da Penha. E esse descumprimento, aqui especificamente das medidas protetivas que falam o inciso 1º, 2º e o 3º da Lei Maria da Penha, por exemplo, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, e aí ele vai lá e tira a vida dessa mulher, ele vai responder pelo delito de feminicídio com um aumento de pena. Então, a gente tem uma série, a gente tem 7 causas de aumento de pena, e de uma pena bem relevante. Então, para a gente entender essa questão jurídica aqui, bem teórica, é isso que a gente tem que mais visualizar.
o nosso bem jurídico é o mesmo, ou quem pode praticar essa ação é qualquer pessoa, não é delito, como, por exemplo, os delitos contra a administração pública, que exige ali uma qualidade de ser servidor público. Então, não tem uma qualidade existente para que alguém seja identificado como autor de um feminicídio. Não, a única vamos dizer assim, característica desse delito é que é contra uma mulher e por razões discriminatórias, por razões de desprezo, por razões ali de violência doméstica. Essa é a teoria. Eu tenho certeza que a Ana Paula vai nos trazer aqui agora algumas questões que ultrapassam essa teoria. Então, eu estou até ansiosa para saber essa questão, porque a Ana Paula, ela trabalha, não sei se ficou tão de homicídios. Então, ela vai ter uma série de questões aqui para compartilhar com a gente. Então, por favor, Ana Paula, a palavra toda sua. Muito obrigada. Bom, a importância também desse crime autônomo, gente, para fins de informação e estatística. Veja só, porque antigamente, antes de ser um crime independente, essa autonomia do 121A, quando registrava-se um homicídio, ainda que em sede policial, equivocadamente não colocasse a qualificadora ali, poderia ser computado como um homicídio. E para fins de levantamento de dados, poderia essa informação estar prejudicada. Então, além de tudo isso, né, de poder trazer o crime, essa autonomia, para fins de levantamentos de dados, é muito importante. Porque hoje, quando o policial vai registrar um boletim de ocorrência, ele, em relação à vítima, mulher, ele não precisa mais lá homicídio, 121, qualificado. Ele já vai no 121A, que já estamos tratando deste crime. É importante essas informações? Sim, porque as políticas públicas, elas são elaboradas com base nessas informações. Então, nós devemos considerá-las sempre. Discutir sobre violência contra a mulher não é um assunto que deve ocorrer somente entre mulheres. E eu digo que hoje é um assunto que ele tem que ser debatido em todos os lugares. Na mesa com a família, na conversa com seus amigos, com seus filhos, porque nós precisamos de todos lutando contra isso, né? Nós observamos um aumento expressivo desse início de ano de feminicídio. Quando nós vimos a divulgação de matérias, né, na imprensa, ou a gente vê sobre corrupção, ou que nós percebemos é alguma violência contra a mulher. Essa luta, né, eu digo, é de todos esse enfrentamento. Nós temos que falar sobre isso, é necessário falar sobre isso. E aí, decorrente de toda essa necessidade, nós vemos que a primeira delegacia especializada em atendimento à mulher ocorreu em 1985, no estado de São Paulo, mas nós vemos ali na Constituição de 88, ela já trazendo essa preocupação. Por que ali? Qual que é o fundamento, né? Antes da Constituição de 88, ali com a Constituição, a gente põe o Estado esse dever de coibir a violência que ocorre nesses âmbitos familiares, que antes era entendido como um problema familiar. O Estado, ele reconhece que ele precisa intervir. E assim surgem as delegacias especializadas em atendimento à mulher. Mas qual é o critério, né, para a criação dessas delegacias especializadas? Bom, a lei diz que em sede de todas as cidades que forem sedes de comarca, é necessário que tenha criação. Entretanto, a gente observa na prática que isso não aconteceu ainda. Algumas cidades do interior ainda não têm isso. O que acontece nessas unidades? É disponibilizado um cartório, às vezes, que fica ali especializado nas situações de violência doméstica, mas muitas vezes não tem, de fato, uma delegacia de atendimento à mulher. Essas delegacias, o atendimento dela deve ser multidisciplinar, porque a lei ela tem um caráter híbrido, né? A lei de violência doméstica, ela traz situações sobre direito penal, processo penal e também civil, porque quando a gente fala ali sobre
a separação, pensão alimentícia, nós estamos falando desse caráter civil. E nessas delegacias, esses atendimentos multidisciplinar, eles devem ocorrer de qual maneira? Quais são esses profissionais que é necessário? O psicólogo para esse primeiro acolhimento, porque essas mulheres chegam extremamente fragilizadas. Nós precisamos de assistentes sociais também, porque algumas decisões precisam ser tomadas e encaminhadas. Às vezes nós estamos falando de menores que precisam ser acionados o conselho tutelar. Ok? Porque essas crianças, além de tudo, elas também são vítimas de uma violência, seja quando elas testemunham, e aí a gente também não pode esquecer, que eu sempre digo, os órfãos dos feminicídios. Quantas crianças estão ficando órfãos em decorrência do feminicídio, não é mesmo? A gente não pode desconsiderar isso. Então, a delegacia, ela deve oferecer todo esse atendimento, que esses policiais estejam preparados, qualificados para esse atendimento acolhedor, inclusive com salas especializadas, preparadas para isso, a gente chama de sala lilás, né, que está sendo criada agora. Se houver situações em que as crianças e adolescentes foram vítimas ou testemunha das violências, porque a gente está dizendo ali, gente, de uma situação que está ocorrendo dentro do âmbito familiar. E essas crianças, muitas vezes, são as únicas testemunhas presenciais. E elas precisam ser ouvidas, mas com uma escuta especializada. Não ali no corredor, não no balcão. E ouvidas de tal maneira que não ocorra aquela revitimização. A cada profissional que passa ali, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que você está aqui? Que seja uma pessoa preparada para acolher, receber, direcionar, para que não precise passar por essa revitimização mesmo, não é mesmo? Se nós estamos falando ali de uma criança que testemunhou, assim por diante, ou que também foi vítima dessa violência, nós já encaminhamos para o profissional correto, ok? Então, isso é um dado muito importante, que as delegacias especializadas ao atendimento à mulher, ela tem esse caráter multidisciplinar. Às vezes, nós não encontramos todos esses profissionais no mesmo ambiente físico, mas ela é responsável em encaminhar essas pessoas, acionar também conselho tutelar e assim por diante, porque nós temos que lembrar ali também sobre um pouco antes do feminicídio, né, das situações de violência doméstica, da possibilidade da necessidade, muitas vezes, dessa mulher que é vítima de uma violência doméstica ser encaminhada para um abrigo e ser necessário, inclusive, mudar o filho de escola, tendo preferência para matrícula em decorrência disso, né? Então, nós temos que proteger como um todo. Em relação ao feminicídio mesmo, enquanto crime, né, de homicídio, em questão administrativa na cidade que eu trabalho, quando se trata de homicídio consumado ou tentado contra a vítima mulher, ele vem para a delegacia de homicídios, que é a delegacia a qual eu trabalho. Então, a especializada aqui na cidade, ela fica com a situação ali de lesão corporal e nós cuidamos do crime de feminicídio. O crime de feminicídio, não há dificuldade em identificar o autor. Ele já nasce com autoria. Ele é um crime que, como eu sempre digo, só falta certidão de óbito vir assinada. O sujeito ativo, ele, na maioria das vezes, ele não tem nem a intenção de esconder que ele é o autor. Por isso nós vemos mesmo essa situação de quantas situações que foram gravadas, transmitidas. Eles chegam muitas vezes a ter orgulho disso. Ali, na sede policial, cabe aos policiais também esclarecer sobre medida protetiva de urgência, como ela funciona e quais são as outras instituições que podem auxiliar, como a Polícia Militar, que tem a patrulha de violência doméstica, a Patrulha Maria da Penha, aqui na cidade de Maringá, a qual eu trabalho. A Guarda Civil Municipal também tem esse trabalho. Tem o botão antipânico também, e quando a gente pesquisa das situações, às vezes uma situação de medida protetiva de urgência, quando vamos pesquisar
medidas que podem auxiliar neste enfrentamento, eu verifiquei da possibilidade de um controle justamente dessa tornozeleira, que às vezes como uma medida que é aplicada ali, e um controle desse botão antipânico que é oferecido para a vítima, para justamente verificar essa aproximação. Mas também é uma hipótese, uma orientação que essas patrulhas de violência doméstica Maria da Penha façam visitas para as vítimas de uma maneira como uma surpresa, tanto para as vítimas quanto para os autores, para que possa realmente saber o que está acontecendo ali. Algumas vítimas que nós falamos assim, nossa, mas ela voltou. Mas voltou por quê? Será que ela está sofrendo uma vulnerabilidade econômica e por isso ela precisou voltar? Nós precisamos entender a importância desse trabalho multidisciplinar para que a gente não chegue nessa situação de feminicídio, como é importante. No mês de novembro do ano passado, em 2025, eu participei de um curso organizado pela Senasp, destinado aos policiais civis que trabalham com crime de homicídio. E ali nós conversávamos e falamos realmente que nós percebemos a quantidade de registro de violência doméstica enquanto lesão ou os crimes contra a honra que aumentou. Indiscutivelmente que aumentou o registro. A cifra negra, né, a diferença entre a quantidade de fato de crimes praticados e os que chegavam ao conhecimento da autoridade policial diminuiu, estão registrando. Em contrapartida, nós observamos que o crime de feminicídio tinha aumentado. E ali, em um debate entre os policiais da percepção, o que estava levando esse aumento significativo da prática do feminicídio, nós observamos uma coisa. A mulher anteriormente, anos atrás, quando ela se separava, especialmente com filhos, esperava-se que ela se acabasse. Ela estava destruída. A sociedade iria olhá-la de uma maneira diferente e muitas vezes ali para ela sobreviver com os filhos, a vida dela seria demasiadamente difícil. Hoje, nós percebemos que as mulheres, e aí eu também incluo nisso, divorciadas, reconstroem sua vida, têm uma vida profissional, e não é mais, ela não está mais destruída, ela não está mais acabada. E aí, com redes sociais, quando aquele ex toma conhecimento que a vida dela muitas vezes está até melhor, ele não aceita. E ali nós observamos muito isso, que muitas daquelas mulheres que eram vítimas de feminicídios, elas estavam no processo de reconstrução da vida delas. E a gente não pode ignorar esse fato. Por isso que eu digo que a violência contra a mulher, ela tem que ser discutida por todos e pelos homens. Seja pelos homens bons que percebem isso e que eles vão trazer conosco a importância disso, que isso não é aceitável. E de fato que é isso, né? Hoje, esses homens estão tendo que lidar, estão testemunhando nas redes sociais que as mulheres estão reconstruindo suas vidas. O que talvez, até eu sugiro talvez uma pesquisa nesse sentido, não seria um fator pelo qual, apesar do agravamento da lei, não diminui o crime de feminicídio? Porque o crime de feminicídio, nós temos um corpo ali. Então é mais difícil de ter, né? Ali dizer assim, olha, nós não temos, não chegou ao conhecimento, porque via de regra, nós temos um corpo que vai ser investigado. Mas ele já chega com autoria, gente. Aí nós fazemos toda aquela investigação que é necessária, em busca de câmeras de segurança e assim por diante. Mas quando uma vítima é mulher, indiscutivelmente, primeiro nós vamos olhar se já havia outros boletins de ocorrências registrados em alguma situação de violência doméstica. Raro, nesses meus anos de trabalho, numa delegacia de homicídio, que uma mulher que foi vítima de um crime contra a vida não tenha sido feminicídio. Então, cabe também essa percepção ali na delegacia da mulher
quando eles atendem para registrar um boletim de ocorrência de ameaça, que aquilo não é uma fuleiragem, não é uma bobagem. A lei recomenda que essas delegacias sejam de atendimento 24 horas por dia. Em decorrência da falta de servidores, nem todas funcionam, mas deve existir um plantão de atendimento para essas mulheres. Não é para voltar na segunda-feira. O pedido, porque quem pede, inclusive, medida protetiva de urgência, é importante a gente destacar isso. Quem representa pelo pedido é a vítima. Em sede policial, a autoridade policial ela só encaminha, ela faz uma ponte. Nós já temos decisões, inclusive, dizendo que não é necessário um crime antecedente. E nada tem a ver com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, se esse policial que não esteja bem preparado, primeiro ele pode recomendar que volte na segunda-feira, porque ao critério dele, isso é uma ameaça. Segundo, não cabe a ele julgar se é caso de medida protetiva ou não. Não é ele que vai decidir sobre isso. Nós somos a ponte. E digo mais, e aí nós temos situações onde não for comarca, que a autoridade policial, em decorrência da urgência, inclusive pode decretar e pedir homologação. Nós temos que olhar essa situação de feminicídio e para que não chegue nisso, de violência doméstica, com a atenção necessária. Que tem, estragado tantas famílias, como eu disse ali, deixado crianças órfãos, e tem sido notícia das redes de comunicação o tempo todo. Então, essa é a importância da delegacia da criação, da delegacia de atendimento à mulher. Policiais, preferencialmente, do sexo feminino, mas mais importante que isso, que estejam preparados e qualificados para este atendimento. Qual é a urgência de uma situação de violência doméstica? Todas. Todas são. E todas merecem atenção. Eu já vi algumas situações muito difíceis. E aí eu não vou avançar aqui, fazer um comentário com a professora, que a mulher, como autora no crime de homicídio, após anos sendo vítima de violência doméstica. Mas havia situações que essa mulher, naquele momento, ela não estava sendo vítima, naquele momento. E aí? Então não caberia legítima defesa? Tive a oportunidade de trabalhar em uma investigação que me marcou profissionalmente muito, que a mulher, que durante muitos anos era casada com um policial civil, inclusive, foi vítima de violência doméstica em todos os caráteres. Psicológica, moral, tudo que vocês possam imaginar. E que nunca teve coragem de registrar um boletim de ocorrência justamente porque o agressor era um policial. E o dia que ela tomou coragem, procurou, ele invadiu a delegacia, os policiais que estavam lá, haviam outras pessoas, enfim, para evitar um confronto, tentaram esconder a mulher para que ele não achasse. Ele efetuou um disparo, inclusive, no plantão policial. E essa mulher, ela retornou para casa, porque o seu companheiro havia ameaçado. Hoje, eu mato você, seu filho e seus netos. A mulher voltou para casa. Voltou, foi agredida, o companheiro estava dormindo e ela o matou. Primeira discussão foi assim, mas ela não estava em legítima defesa. Ele estava dormindo. E, ao meu ver, o Ministério Público foi perfeito. Ele disse que não era exigível de uma mulher que foi vítima de violência doméstica uma vida toda e que no dia que ela toma coragem de procurar o plantão policial, o Estado não a protege. E que ali ela passou a ter medo, temendo não apenas mais pela sua vida, mas de seu filho e de seus netos, que ainda que ela não estivesse em legítima defesa, não era possível exigir dela uma conduta diversa. E ela não foi denunciada. Ao meu ver,
perfeita, né? Então, essa é uma situação a qual a gente se encontra, né, professora? Um assunto Com tão... certeza. Um assunto muito importante. E ainda me faz pensar aqui, vendo essa visão, eu, enquanto advogada, eu já visualizei uma questão, principalmente aqui na comarca de Maringá, que é, olha, o feminicídio, ele não acontece do nada, igual você disse. Tem uma série de outras violências psicológica, moral, até patrimonial, e a gente vai tentando romper essas barreiras, tentando ali auxiliar, estimulando ali, quebrar esse ciclo da violência, mas aí justamente chega numa delegacia especializada, ai, tá fechando, volta na segunda. Esse volta na segunda é muito recorrente. E aí, o que a gente percebe na prática da advocacia é que a maioria das violências vão acontecer no final de semana. Porque as E pessoas estão aí, em casa. estão O em plantão, o casa. plantão policial, no fim da tarde de domingo, ele explode de violência doméstica. Por que Eu que acontece? imagino. Existem algumas coisas que a gente percebe na prática. Recebeu o pagamento, o marido sai, vai beber, vai beber, vai beber, e ele volta. A hora que ele volta para casa, que às vezes é nesse domingo, fim de tarde, ocorre a situação de violência doméstica. A violência, professor, doméstica, ela é progressiva. Raro, excepcionalmente, talvez eu nem me recorde agora de um caso que nós fomos do 0 ao 100. Havia ali situações, começa pela psicológica, que a vítima ela não entende muito bem, né? Às vezes ela pensa coisa da minha cabeça, que a gente poderia falar da psicologia e tudo mais, né? Exato. Mas eu digo assim, que a vítima de violência doméstica chega a um ponto que ela está doente. Muitas Sim, vezes ela precisa que alguém tire ela de lá. Que tem, às vezes, uma rede de apoio também, que tire ela de lá. Porque quando nós falamos, e aí a gente não pode ignorar que, às vezes, ela tem uma vulnerabilidade econômica, foi isso que eu disse, mas por que ela sim. está voltando? Olha, ela tem uma vulnerabilidade econômica ali para arcar as despesas com os filhos. Bom, então a gente tem que pensar nisso. Mas é mais fácil, às vezes, dizer assim, acho que ela gosta. É muito comum a gente ver, voltou porque gosta. E tem Acho que ela aquela gosta. frase que me horroriza de dizer, gosta de apanhar. Gente, quem gosta de apanhar? Nem ninguém. Não é por isso. Não é por isso. Então, exatamente isso. E isso tem que ser observado. Por isso que essa delegacia, a delegacia de especializada em atendimento à mulher, ele tem que ter esse caráter multidisciplinar, Sim, né? exato. Que tenha psicóloga, que entenda realmente o que está acontecendo com essa mulher. Como eu disse, muitas vezes ela está adoecida. Alguém, né, precisa ali, às vezes, inclusive, de um familiar que às vezes vai acontecer isso, o familiar vai assumir ali, fala assim, olha, vamos reconstruir sua vida, volta para minha casa, porque às vezes ela não tem para Sim. onde ir, Na maioria ela das não vezes tem não pra, tem para onde ir. não é mesmo? Agora, se a gente faz um atendimento ali no balcão corrido, porque eu tenho mais tantos para atender, É. a gente não consegue entender esse alcance. E aí, às vezes, pode ali ocorrer o absurdo, volta segunda. E era uma questão psicológica que estava tentando ser rompida, e segunda pode já não existir, porque no domingo virou um feminicídio. Exatamente, exatamente. A violência doméstica, ela é progressiva. Ela é E ali totalmente tem que, então, progressiva. assim, exatamente, tem que ter, não dá para, enquanto está ali naquela ameaça, enquanto está ali naquela injúria, isso é fuleiragem. Ela precisa Exatamente. dessa orientação. E a gente também não pode ignorar que muitas vítimas de violência doméstica, elas foram criadas em ambientes de violência doméstica, então a percepção dela não é a mesma. O que eu estou querendo dizer? Quando às vezes eu ouço uma vítima dizendo, ele me xingava disso e disso e disso, e aí mas como que você não percebeu desde o início? Porque às vezes ela foi criada num lar que aquilo também acontecia. E Que o pai dela naturalizou.
ou o companheiro da mãe era alcoólatra, chegava em casa e falava. Então, ela não tinha aquele start de, não, calma aí, isso tá me chamando a atenção. Por isso que eu disse, assim, do atendimento multidisciplinar, porque às vezes aí vai precisar realmente uma psicóloga falar assim, olha, deixa eu te explicar. Não é porque você viu isso acontecendo com a sua mãe também, que É isso o vai te normal. servir como uma régua. Daqui nós vamos para o outro passo, não é mesmo? Então a gente Exatamente. percebe tudo isso, né? De como. E as crianças crescendo nesse. Vítimas também. Texto, nesse ritmo, todo mundo vai naturalizando, não só as mulheres, como também os homens vão naturalizando esses comportamentos violentos de dominação, e aí vai se reproduzindo. Inclusive, quando você cita a parte que eu acho muito importante a gente bater nessa tecla, é a questão do, tá, eu consegui romper com esse ciclo. Agora eu vou reconstruir a minha vida, o que em outro tempo não se fazia. E aí começa o que a gente também tem o delito, o stalking. Então eu começo a perseguir essa mulher porque ela não tem aquele direito de reconstruir uma vida. Como assim ela consegue se reconstruir, ser feliz, trabalhar sem a minha presença? Não, isso é inadmissível. E aí a gente tem outras figuras ali que reforçam isso que a gente está falando. É muito É um assunto muito curioso complexo. Nós não isso. conseguimos falar dele sem trazer tudo isso, né? Como eu disse, assim, a realidade, como que a lei está endurecendo e mesmo ao mesmo tempo a gente percebe que o crime de feminicídio ele tem aumentado de maneira exponencial no nosso país, porque a gente não consegue lidar com ele sem isso. Nós percebemos que o autor do feminicídio ele não está muito preocupado em que saibam que ele é o autor do crime, não. Inclusive, ele faz isso Não. muitas vezes com toda uma testemunha. E Né? justifica, eu fiz porque ela fez Porque me alguma traiu, coisa que não me porque a gente tem agradou. que lembrar que essa tese da legítima defesa da Da honra legítima não é defesa da qualquer honra. vida. Nós temos que lembrar Exato. disso, né? Que não existe isso, né? Não Não, existe não, nada justifica. Mas nada. até então era utilizada, reconhecida e fazia uma absolvição acontecer. Mas é inadmissível, é inconstitucional, não dá. Exatamente. Bom, Bom, é um assunto tão complexo que ele não se esgota. Então, dá assunto aqui para mais encontros, pessoal. Inclusive, os nossos alunos aí podem nos procurar até para a gente fazer aí um projeto de iniciação científica, algum estudo. Com certeza que eu estou disponível, a professora Ana Paula com certeza disponível também. que E a nós gente poderíamos falar, né, professora, já que a gente está falando isso, de projetos de pesquisas relacionados. Porque, gente, é um assunto tão atual, extremamente sim, atual, e eu sugeria realmente o que está acontecendo, quais são as políticas públicas que estão sendo. Porque nós não podemos esquecer que essas crianças que estão ficando órfãs, elas são órfãs também de uma omissão do Estado. sim. Qual é o papel do Estado? Como que ele está agindo? Como que ele está atuando em relação a isso? E também exatamente isso. Porque o que eu trouxe para vocês é uma percepção dos profissionais que eu estive num treinamento, né, que trabalham com isso, e de você, olha, mas calma aí, parece que nós percebemos que essas mulheres vítimas de feminicídio não era nenhuma que estava lá chorando na casa sofrendo, não. Eram mulheres que estavam reconstruindo suas vidas. Então, qual é essa relação, né, dessas vítimas? Às vezes traçar, né, qual o perfil dessas vítimas? E como que eles ainda têm acesso? Porque muitas vezes ele não tem mais o acesso fisicamente, não chega perto dela, mas é um stalker. Está sabendo o que está acontecendo com a vida dela através das redes sociais, Exatamente. né? Então, assim, são assuntos, gente, não tem como exaurir, né, professora? Eu Não ficaria aqui tem. dando casos e mais Eu casos, também ficaria aqui e trazendo, te escutando, que a gente vai nessa troca aqui que é necessária. é necessária. E é um assunto que tem que ser discutido no sentido de debater,
né, Sim, de conhecimento por todos, gente. Porque se você não é mulher, você tem filha, tem mãe, você é um ser humano. Se você, enquanto ser humano, está vendo tudo isso e de alguma maneira não te incomoda, aí precisa ser repensado, não é mesmo? exato. Aí tem muita coisa a ser resolvida ainda, tanto no plano individual quanto no plano social, tá? Então, Exatamente. professora, eu agradeço muito pelo tudo que você compartilhou, essa visão humana que a gente tem aqui, que percebe que você tem. Então, a teoria e a prática não tá tão longe assim. Tem todas ali uma perspectiva de um alcance de o que a gente pode fazer para então enfrentar e não só diminuir os números de feminicídio, porque até eles podem estar crescendo, porque agora eles estão sendo denunciados, e não só que estão acontecendo muito mais agora. Ou porque Como estejam, que. como eu disse ali, estão sendo Exato, cadastrados de uma maneira isso, mais correta, né? Então, é exatamente isso. exato, Ele está acontecendo mais, ou antes, nessa fase ali de registro, de estatística, eles estavam correndo um erro que não exato. pudesse trazer o número exato, né? É um assunto para a gente É um tomar assunto conhecimento também. exato. Então, eu agradeço muito essa troca aqui e espero um próximo encontro também. Vai ser um prazer, professora. Olha, os alunos que eu conheço, que são seus alunos, já elogiaram várias vezes os contatos que nós tivemos. O grupo de pesquisa que eu assisti, adorei o assunto sobre o Nossa, encarceramento. eu adoro esse assunto. É muito legal. Então, são vários assuntos ramificando. E eu falo assim, conforme a gente vai estudando, a gente pensa, cara, isso aqui é um assunto muito interessante. Deveria, né, alguém escrever um artigo, alguma coisa assim, porque tem os desdobramentos, não é mesmo? Exato. Então, nós Então, ficamos muito aí. Em legal. breve nós vamos nos encontrar, que eu vou assistir a sua palestra. Ah, é verdade. Um time e tanto ali, hein, de peso. Aham. Então, Então, muito obrigada e até breve. até mais. Até mais. Boa noite.